todo ser humano ele tem dúvidas, alguns mais do que outros. E quando se trata da vida espiritual, aí é que as coisas se complicam, porque nós não temos conhecimento de tudo, não sabemos tudo. Se não fosse Deus, na sua infinita misericórdia, que nos revelou, através da sua palavra, algumas verdades que precisamos saber, aí é que a gente teria muitas dúvidas. Mas apesar de termos a Bíblia, a gente tem dúvidas, isso é natural, é normal. Mas isso é antigo, isso não é de hoje não. Isso não é de agora não, isso é muito antigo. A Bíblia diz, no livro de Jó, e eu quero fazer essa leitura daqui a pouco com você, você pode abrir aí o capítulo 9 de Jó. Alguns teólogos dizem que Jó foi o primeiro livro escrito, outros dizem que foi os livros de Gênesis com Moisés, mas isso não é o caso. O que importa é que essa história ela é uma história muito antiga. E Jó, ele também tinha dúvidas, como todo ser humano normal tem. No capítulo 9 de Jó, no versículo 2, Jó faz uma pergunta. E essa pergunta é de suma importância. Observa vocês, com carinho, essa pergunta feita por Jó. Na verdade, sei que assim é. Por quê? Como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Essa pergunta é de grande importância, viu, para nossas vidas. Como é que isso é possível? Alguém ser justo diante de Deus? Nós sabemos um pouco da história de Jó. Foi um homem irrepreensível. Um homem que Deus fez questão de falar dele com referência. E ele, em certo momento, ele fez essa pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Eu sei da minha vida, e sei também parte da sua vida, que nós somos pecadores. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. Uns pecam mais, outros pecam menos, mas somos pecadores. Verdade absoluta, porque está escrito na palavra de Deus que todos pecaram, destituídos foram da presença de Deus. Todos pecaram, afastados foram da presença de Deus. É notório, para quem estuda, para quem conhece um pouquinho das Escrituras, saber que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz em Romanos 5,12, que por um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos morrem, porque todos são pecadores. Pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos. Então nós somos pecadores. Você pode pôr uma criança recém-nascida e colocar ela dentro de um quarto, isolado. E ela não pode ter contato com ninguém. Ela vai crescer ali isolada, você vai alimentar ela e ela completamente isolada. Mas quando ela crescer, no momento que ela tiver oportunidade, ela vai pecar. Porque a sua natureza é pecaminosa. E Jó sabia perfeitamente disso. Apesar dele ser uma referência na sua época, mas ele indagou: como pode o homem ser justo para com Deus? Como é que isso é possível? Jó não tinha o que nós temos hoje. De certa forma, nós somos agraciados. A gente tem o privilégio de participar de uma ceia do Senhor, sabendo do que aconteceu, sabendo dos fatos que aconteceram. Nós temos a Bíblia Sagrada, uma fonte inesgotável. Um livro completamente diferenciado dos demais. Este livro, ele tem cerca de 40 autores. Para ele ser completo, ele passou cerca de 1.600 anos, aproximadamente, do primeiro autor para o último autor. Claro e evidente que esses homens não escreveram porque acharam bonito ou belo ou tiveram uma ideia. Não, foi Deus que os inspirou. Por isso que a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para corrigir, para ensinar, para redarguir, para que o homem seja perfeito para o louvor e para a glória de Deus, preparado para toda boa obra. Quer dizer, nós somos agraciados. Jó não tinha isto que nós temos. Na época de Jó, Deus falava de sonhos, Deus falava através de sonhos, Deus falava através de visões. É muito diferente. Mas ele, por ser um homem temente a Deus, ele indagou: como pode o homem ser justo diante de Deus? O ser humano ser justo diante de Deus não tem a menor possibilidade. Você sabe, nem precisa a gente falar muito, que você sabe que você tem suas falhas, tem seus erros, você sabe. Por mais que você se esforce, por mais que você busque, por mais que você se dedique, você sabe que você comete algumas falhas.
E talvez não pratique, mas não tem diferença entre praticar e desejar. Não tem diferença para Deus. Se você desejou para Deus, é como se você já tivesse praticado o ato. É por isso que nós somos pecadores. É por isso que Jó indagou: como poderá o homem ser justo para com Deus? Jó fez essa pergunta e no final do seu livro, ele mesmo dá a resposta. Depois daquele diálogo que ele teve com seus amigos, depois daquela conversa que ele teve, depois das revelações que ele teve, depois de tudo, ele diz com a sua própria boca: eu te conheci apenas de falar, agora eu sei quem tu és. E ele fez questão de dizer, Jó 42:2, bem sei que tudo podes. Na minha visão, na minha perspectiva, impossível o homem ser justo para com Deus, mas para Deus tudo é possível. Amém? Para Deus tudo é possível. Está lá em Lucas 1:37, dentro das suas vontades. Para Ele não existe impossível dentro da sua vontade. Hoje a gente tem o privilégio de saber que um determinado dia João Batista estava batizando algumas pessoas e de repente surge alguém que ele conhecia, era primo dele. E quando ele se aproxima, João Batista diz para ele, olhando para ele, diz para a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos o privilégio de saber que existe que seu sangue foi derramado para lavar nossos pecados. E através do poder que é no sangue de Jesus, Deus pode olhar para você, Deus pode olhar para mim, Deus pode olhar para qualquer um e dizer: é justo. Como que isto é possível? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que satisfaz a justiça de Deus. É uma mensagem que salva o homem e tira dele seus pecados. Romanos 1:16-17, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Se Jó tivesse esse conhecimento, ele não teria feito essa indagação. Muitos evangélicos, muitos cristãos já sabem perfeitamente que eles são justos não pelos seus méritos, mas pela fé na pessoa bendita de Jesus. Não é fé, porque fé todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Pode ficar certo disso. Não existe essa história de ninguém ter fé, todo mundo tem. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé verdadeira vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé que existe por aí também vem pelo ouvir do que as pessoas escutam. Tipo, sexta-feira, não se passa debaixo de uma escada. Alguém ouviu isso, alguém disse isso, e aí muitos não passam porque acreditam naquilo. Isso é um tipo de fé, só que é uma fé morta. A fé que salva, a fé que liberta, a fé que liberta, a fé que justifica, é a fé na pessoa bendita de Jesus. Amém? Só Ele, só Jesus é quem pode nos livrar dos nossos pecados. Para a gente ser justo diante de Deus, a gente tem que tirar nossos pecados. Porque Deus é, como diz o profeta Isaías, santo, santo, santo. Amém? E o mesmo profeta Isaías também diz: nossos pecados nos separam de Deus. O profeta Isaías diz que Deus é santo, santo, santo. E ele também diz: nossos pecados nos afastam de Deus. Para a gente ter comunhão com Deus, é necessário que nossos pecados sejam tirados.